Este é o segundo vídeo teórico, por enquanto, de reações de oxirredução voltada muito para o Enem, para a prova do Enem. E assim, eu separei ele do vídeo anterior para que ficasse um pouquinho mais palpável, né? Porque até aquele momento a gente estava estudando somente as reações globais, né? Sem tá olhando para a reação apenas de oxidação ou só de redução. Eu botei tudo junto, que é assim que normalmente a gente começa estudando a reação global e depois a gente separa. E assim, se tu não viu aquele vídeo anterior, eu recomendo que tu vá, pause esse vídeo e vá ver primeiro aquele vídeo. Porque eu acho que é muito difícil tu começar a estudar a reação de oxidação por este vídeo. Eu acho mais importante começar por aquele vídeo, ver aquilo, entende, depois tu vem pra cá. Certo? Então vamos lá. Acredito que tu já tenha visto aquele vídeo, acredito que já saiba o básico sobre reações de oxirredução. Vamos começar a analisar as reações de forma separada. As reações de redução e sozinha, sem estar tendo uma oxidação ao mesmo tempo. Mas importante também é mencionar que isso aqui não acontece somente uma reação de redução isoladamente, não vai ter oxidação junto, tá? Primeira coisa, não é assim. Sempre vai ter um par redox, lembra? Era a premissa já antes, continua valendo, beleza? Vamos olhar aquilo que a gente chama de semi-reação, que eu tenho aqui duas semi-reações e duas semi-reações de redução. Eu tenho uma semi-reação do cobre 2+, reagindo com 2 elétrons para formar cobre sólido. Primeiro, como é que eu sei que isso é uma semi-reação de redução? Tem duas formas de eu descobrir que é uma semi-reação de redução. Primeira, a mesma regra que a gente usava antes. Olhou que o NOx saiu de +2 e foi para 0, ou seja, reduziu o NOx. Reduziu por quê? Porque recebeu elétrons. Quem reduz, recebe elétrons. Ou seja, o cobre está reduzindo. A mesma coisa da prata. A prata era prata mais nos reagentes, nos produtos virou prata 0. Então, o que aconteceu? Redução. Porque recebeu elétrons. Essa é uma das formas da gente analisar. Porque tu viu variação de NOx. De um NOx que era um número maior para um NOx que virou um número menor. Mas tem uma outra forma de olhar. A gente poderia estar olhando aqui, vamos pegar a situação do cobre. Cobre 2+, reagindo com elétrons. Se os elétrons estão do lado dos reagentes, é porque eles vão entrar e vão se associar com aqueles reagentes. E vai sair o quê? Vai sair só cobre sólido. Então é uma redução. Se os elétrons estão do lado dos reagentes, é redução. Se os elétrons estiverem do lado contrário, ou seja, do lado dos produtos, é porque está saindo elétron. Ou seja, é uma oxidação. É uma outra forma da gente estar interpretando também. Bom, detalhe importante é que as semi-reações, quando a gente analisa elas sempre têm uma DDP associada, ou seja, uma diferença de potencial associada. Cada semi-reação dessas gera uma diferença de potencial. Afinal de contas, se tem transferência de elétrons entre as espécies, tem corrente elétrica sendo gerada. Tem uma diferença de potencial associada. E as provas do Enem costumam pedir muito essas coisas envolvendo cálculo de diferença de potencial da reação global. E para tu chegar nessas cálculos de diferença de potencial de reação global, tu precisa usar as semi-reações separadamente para poder fazer esses cálculos. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho duas semi-reações de redução, como a gente analisou agora há pouco, né? Vamos avançar. Uma redução ela sempre ocorre acompanhada de uma oxidação e vice-versa. Então, não acontece somente, por exemplo, aqui o cobre reagir com o elétron e formar cobre sólido. Somente isso? Não. Alguém vai ter que oxidar. Eu vou ter que ter alguma outra espécie oxidando. Assim como a prata também. Não tem como só a prata reduzir e ninguém oxidar. Isso é impossível, não funciona assim. Certo? Bom, um detalhe muito importante, que se eu não disse antes, digo agora, e se eu já disse, repito. A reação de redução, ela é o inverso da reação de oxidação. A reação de redução é o oposto, ou seja, o inverso da reação de oxidação. Significa o quê? Que se eu pegasse essas duas semi-reações aqui e invertesse de lado, eu deixaria de ter reações de redução e passaria a ter reações de oxidação. Detalhe importante, quando eu invertesse elas, eu deveria, por obrigação,
inverter o sinal da minha diferença de potencial. Nunca te esqueça disso, porque a gente vai precisar. Vamos avançando? Bom, tenho duas semi-reações aqui e eu vou montar um sistema no qual eu quero que o cobre e a prata reajam entre si. E é assim, eu quero que eles reajam, mas eu não posso dizer quem que vai oxidar e quem que vai reduzir. Eles têm potenciais. E eu preciso olhar e ver quem tem maior potencial de oxidação e de redução. Vamos lá, então. A gente precisa, como a gente tem duas semi-reações de redução, que é as mesmas que estavam no slide anterior, eu preciso ver quem tem o maior potencial de redução, né? Já que são duas reações, duas semi-reações de redução, eu preciso analisar e ver quem tem maior potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução? Cobre ou prata? Bom, como que eu sei quem tem maior potencial de redução? Bom, sei simplesmente olhando para os valores de DTP associado a cada semi-reação. Concorda comigo que mais 0,799 é maior do que mais 0,337 volt? O 0,337 volt é menor do que o 0,799 volt. Ou seja, se o 0,799 volt é maior, significa que ele tem um maior, que a prata, que vai gerar essa DDP, tem um maior potencial de redução. Se a gente botasse isso aqui numa reta real, tá? Para ficar um pouquinho mais didático, mais fácil de entender. A reta real, lembra? Isso aí lá do prézinho. Quando tu ia lá no prézinho ainda, tinha fazer esses desenhinhos. A reta real. Botei a reta real aqui, tá vendo? Botei o zero, marquei o zero aqui. O 0,799 volt, ele está aqui. Está bem mais longe do zero. Do nosso zero, que está aqui marcado em azul. E o 0,33 não está bem mais perto? Não é bem menor? Então, o 0,799 volt é muito maior. Ou seja, a prata tem maior potencial de redução do que o cobre. Bom, se a prata tem maior potencial de redução do que o cobre, adivinha o que é que a prata vai fazer? Isso mesmo, a prata vai reduzir. Tá? Então, primeira coisa, eu analiso e vejo quem tem maior potencial de redução. No caso, a prata, maior potencial de redução, porque 0,799 volt é maior que o 0,33. Se a prata tem maior potencial de redução, ela reduz. Se a prata reduz nesse sistema, o que é que o cobre vai fazer? Exatamente. O cobre vai oxidar. Ele obrigatoriamente tem que oxidar. E para eu representar a oxidação do cobre numa reação global, o que eu vou precisar fazer aqui com essas duas semi-reações aqui? Bom, da prata não vou fazer nada, porque ela vai continuar acontecendo desse jeito que ela está aqui. A semi-reação do cobre, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, pegar ela e inverter de lado. Eu vou ter que inverter essa semi-reação do cobre, porque o cobre não vai reduzir, como ele está representado aqui, ele vai ter que fazer o contrário. Quando eu fizer isso, lembra que eu comentei agora há pouco que, que a oxidação é o inverso da redução? Quando eu inverter de lado, eu tenho que inverter a diferença de potencial associada a essa semi-reação. Ou seja, ao invés de ser mais 0,337 volt, vai ser menos, tá? E aí a gente vai somar. Simples assim. Vamos lá então. Então a gente sai desse primeiro conjunto aqui de semi-reações e vai parar nessa conjunto que está aqui embaixo. Tá vendo que o cobre está invertido agora? A semi-reação do cobre está ao avesso, da que estava em cima representado? Exatamente. A gente tem cobre sólido agora, formando cobre 2+, e liberando 2 elétrons como produto. Tá? E a DDP dele ficou negativa agora. Antes era mais 0,33 volt, agora é menos 0,33 volt. Agora eu tenho uma reação de oxidação do cobre. Por quê? Porque o cobre tem maior potencial de oxidação. Começa aí. Se eu fizesse a análise das duas semi-reações de oxidação, tanto do cobre quanto da prata, quem tem maior potencial de oxidação? O cobre. Se eu analisasse como analisei antes, né? Duas semi-reações de redução, prata e cobre, quem tem maior potencial de redução? A prata. Então,
tanto faz a forma que eu analisasse, o resultado seria o mesmo, certo? Bom, então o cobre vai oxidar, a prata vai reduzir. Como que eu chego naquilo que a gente chama de reação global? Que era mais ou menos como a gente estava... Mais ou menos não. Que é exatamente aquilo que a gente estava trabalhando no vídeo anterior. A gente soma, passa um risco ali embaixo e soma as duas semi-reações. Passei um risco, fico com prata mais cobre, formando prata mais cobre. Certo? E qual é a DDP associada a essa reação global? Mais 0,462. Por quê? Porque eu somei o 0,799 com o menos 0,337 volt. Fiz a soma, vai dar mais 0,462 volt. Belezinha? Bom, esse tipo de semi-reação ela costuma cair nos exercícios. E agora é a hora da gente começar a resolver alguns exercícios. Então, eu vou lançar uma série de vídeos com resoluções de exercícios. Cada vídeo, um exercício, trabalhadinho ali, bem tranquilinho, de reações de oxirredução das últimas provas do Enem, que tem caído. Beleza? Então, se tu viu até aqui, tá calma, dá uma revisada e parte para os próximos vídeos de resolução de exercícios de reações de oxirredução. Beleza? Até mais!